Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, segunda-feira, quinta semana do tempo comum. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versos 53 a 56. Hoje celebramos São Paulo Miki e seus companheiros mártires. Eles foram santos mártires do século XVI no Japão. A liturgia de hoje, a ser refletida, nos remonta ao início da criação, a qual está intimamente linkada com o Evangelho de hoje. Olhemos inicialmente ao ato criacional de Deus, onde lemos na primeira leitura que no início a terra estava vazia e se encontrava em um caos. Interessante anotar este dado importantíssimo, pois o autor do livro do Gênesis, meio que proposital, oferece-nos esta chave de leitura para melhor reflexão e degustação do texto bíblico de hoje. Notem que se diz, ainda tudo estava vazio em um caos. Contudo, pairava acima de tudo isso o Espírito de Deus. Outra chave de leitura importantíssima. Pedagogicamente, o Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 290, diz que a criação é uma obra da Santíssima Trindade, que o mundo foi criado para a glória de Deus e que Deus manifesta a sua glória para comunicá-la ao ser humano. Outra chave de leitura importantíssima. De fato, desde o início está o Pai, o Verbo e o Espírito. Neste caso, o Espírito de Deus, entre outras atribuições, é o protagonista na organização criacional. É Ele quem cria e coloca a ordem em toda a criação. Mais uma chave de leitura para você. Deus cria cada espécie por amor e com uma finalidade específica. As árvores, as águas, as feras selvagens, os animais aquáticos, as aves do céu, cada espécie deve realizar aquilo que é próprio da sua natureza. A árvore deve crescer e dar os seus devidos frutos. Parece ser uma coisa óbvia, mas preste bem atenção no raciocínio. Os pássaros devem fazer os seus ninhos e voarem. Os animais do mar devem nadar, pois é natural deles. Enfim, nesta linha de raciocínio, cada espécie e criatura criada por Deus deve realizar aquilo que lhe é próprio. O que nos faz pensar seriamente a respeito daquilo que é próprio ao ser humano. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus e com finalidades específicas. O número 1024 do Catecismo da Igreja Católica diz que esta vida perfeita com a Santíssima Trindade, esta comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, com os anjos e todos os bem-aventurados, chama-se céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do ser humano. Em Deus, o ser humano encontra a sua verdadeira identidade, encontra o seu nome próprio. Completa ainda Santo Ambrósio. Porque a vida consiste em estar com Cristo, então onde está Cristo, aí está a vida, aí está o reino. E isto nos faz pensar tranquilamente que a finalidade primeira do ser humano é aprender a adorar a Deus, desde o início de sua vida. Somente assim o ser humano encontrará a verdadeira felicidade. O Evangelho de hoje narra que muitas pessoas, ao ouvirem falar de Jesus, iam até onde ele estava, não importa onde, para escutá-lo e também receber curas diversas, como nós vemos hoje no final do Evangelho. Ora, de um modo ou de outro, significa que aquelas pessoas estavam encontrando em Jesus, o Filho de Deus, a verdadeira felicidade.
O ser humano só encontra a sua felicidade plena quando retorna aos seus primórdios, à origem da sua criação, né? Quando volta ao seu Criador. Por isso, muitas pessoas gostavam de ficar junto de Jesus e tantos outros mais queriam até se tornar os seus discípulos. Lemos no Evangelho de hoje que todos que tocavam em Jesus, preste bem atenção, todos que tocavam em Jesus ficavam pessoas curadas. E nos faz pensar em tantas coisas maravilhosas que Deus tem preparado para cada ser humano. Como, por exemplo, o pseudo Jerônimo diz que nesta cena que nós vemos no Evangelho de hoje, cumpre-se que a dor e o gemido desapareceram. Ora, isso se traduz que o estado de felicidade inicial do ser humano retorna à sua vida quando tal pessoa toca e se une a Jesus. Cada pessoa foi criada para a felicidade eterna. Por isso, as pessoas devem retornar os seus caminhos para o caminho de Jesus. Devemos aprender novamente a voltar os nossos olhares para as coisas que são do alto, pois é lá que se encontra o sentido verdadeiro da vida de todo ser humano. Vamos lá, sem medo, sem receio, deixe sua alma sentir novamente um antegozo sobrenatural que vem de Jesus, o Filho de Deus. O Espírito que emana da pessoa de Jesus quer restaurar e reorganizar cada centímetro de sua vida exterior e, principalmente, a vida interior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,